Só fazer as honras da casa. Bem-vindo, doutor José Augusto, professor de cardiologia da UFES, coordenador aqui do PS da Cardio, do Hospital São Lucas da Rede Dó, né? E continuando a nossa estratégia aí de educação continuada ao longo do ano da terapia intensiva, né? A gente escolheu aí um tema bem interessante, super atual do que a gente vem vivendo atualmente. E esse acompanhamento e essa ideia da síndrome pós-Covid, né, ela não se restringe ao alto hospitalar, mas até dentro do hospital, muitas vezes a gente vem vendo esse reflexo, e a gente chamou aí, né, um conhecedor profundo no assunto para nos abrilhantar nessa noite, seguindo uma sequência aí excelente de palestras. Guto aí, todo seu aí. Pronto, então, boa noite a todos, né? Obrigado aí, Roberto, Roberta, e a todos que estão com essa iniciativa de manter a educação continuada na terapia intensiva. Eu acho que esse é um assunto que está todo mundo começando a ver, né? Quem continua fazendo consultório, está recebendo os pacientes pós-Covid, tem visto que muitos pacientes continuam sintomáticos e existe uma série de ideias, né, a respeito do tema. Uma delas é que exista uma síndrome pós-Covid. Eu vou, de certa forma, fazer alguns contrapontos a essa síndrome pós-Covid. Depois quero ouvir o que vocês acham, mas eu vou tentar defender minha tese ao longo da minha apresentação. E eu queria dizer que é muito difícil continuar, né, como disse Almiro, né, que é um nível muito alto, então a gente tem uma responsabilidade grande de dar continuidade no mesmo nível que tem sido as reuniões científicas desse grupo. Deixa eu ver só se parece que não está... Ah, passou. Então, antes de começar, eu vou aqui expressar minhas reverências aos grandes gladiadores, esse pessoal da linha de frente da terapia intensiva, do pronto-socorro, das alas Covid, que estão há um ano, né, nessa luta, nessa batalha. Eu até pensei em homenagear meu amigo Dr. Almiro Oliva, nosso decano, mas ele não tem bem um fenótipo ectoscópico de um gladiador. Então, eu achei que o Pradel representava mais um gladiador, né? Então, foi num dia de sábado, ele tirou aquela máscara dele. Falta músculo. Hã? Falta músculo. No rosto. Então, eu achei que essa foto representa bem um gladiador moderno aí desse ano que a gente tem vivido. Só alguns números que eu acho que a gente, às vezes, vai se acostumando com a desgraça, mas só para... Eu acho que é muito importante a gente não normatizar o que a gente tem visto, né? Não normalizar, não normatizar, não achar que é comum. A gente perdeu 2.000 brasileiros na Segunda Grande Guerra. Até hoje eles são cultuados como heróis de guerra, etc. As Torres Gêmeas mataram 2.996 indivíduos. Claro que não são números. Aqui está uma foto histórica do homem caindo, né? Até hoje esse homem não foi identificado, mas provavelmente pelo calor ele se jogou do edifício, né? Pelo drama que é escolher morrer queimado ou um suicídio quase que forçado. Brumadinho, que até hoje a gente comenta, mataram, provavelmente, estima-se, 270 indivíduos. E só ontem a gente perdeu 4.211 brasileiros, irmãos nossos, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa, de vez em quando, parar para pensar o que é que a gente está vendo e como é que a sociedade tem reagido a essa catástrofe. Tem me impressionado os dois aspectos, de muita luz e muita sombra. Muita luz é isso que eu falei aí, as minhas reverências aos profissionais de saúde. E muita sombra, eu acho que não precisa a gente comentar muito, né? A gente está vivendo o que eu estou chamando aqui de um backwash, né? No meu entender, a gente tem duas ondas se chocando. Uma onda anterógrada, a segunda onda, né, que veio com uma força muito grande, talvez essas cepas novas, e tem um retorno da primeira e da segunda onda, que eu estou chamando, que são os indivíduos que precisam de assistência médica, de atendimento médico, biomédico, que seja, por conta das repercussões do primeiro afogamento, da primeira onda, né? E
e agora da segunda, né, que já está em curso. Então, provavelmente o sistema de saúde está estressado ao máximo, porque ele tem que dar conta dos casos agudos, mas ele deveria estar dando conta de maneira ideal também dos casos crônicos, dos casos, entre aspas, sequelados. E é isso que a gente vai discutir, né? O que é isso, esse pós-Covid, essa síndrome pós-Covid. Então, definitivamente, a Covid não é uma gripezinha, é uma doença muito séria, né? A gente tem visto, quem está na linha de frente tem presenciado, e só para relembrar, nunca é demais, porque isso tem a ver com o raciocínio que a gente vai ter do pós-Covid, é uma doença que essencialmente, assim, o primeiro órgão, o órgão de choque primordial é o pulmão, mas é uma doença muito mais do que localizada ao aparelho respiratório, né? A gente tem acometimento neurológico, renal, hepático, gastrointestinal, tromboembolismo, cardíaco, endócrino, dermatológico, etc, etc, etc. Isso geralmente temperado, modulado pelas comorbidades do paciente. Esse conceito de modulação das comorbidades foi muito visto, muito difundido na primeira onda. Eu não sei se nessa segunda onda a gente pode garantir que a comorbidade tem esse papel todo. A gente tem visto muitos pacientes com menos comorbidades chegarem muito graves, né, com acometimento orgânico muito importante. Então, é importante que a gente entenda que a COVID, de uma maneira geral, é uma doença muito sistêmica e muito grave. Existem as formas típicas de apresentação, febre, dispneia, mialgia, ageusia, anosmia, aquelas que foram ditas menos frequentes, que não são tão menos frequentes assim, como diarreia, rinorreia, cefaleia, né? Um pouquinho menos do que as outras, mas existem as formas de apresentação muito severas, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo dia, né, ou então no início da segunda semana, o indivíduo já está em franca insuficiência respiratória. Mas também tem aqueles pacientes que se apresentam com um quadro cardíaco agudo, com insuficiência renal, com sepsis, com acidente vascular cerebral, etc. Mais uma vez aqui, temperados, modulados pelas comorbidades dos pacientes. Então, esse é um conceito, um modelo mais ou menos de apresentação conceitual, onde uma doença sistêmica, né, com apresentações típicas, menos graves, apresentações muito graves, felizmente não é a maioria, é uma minoria, e sempre essas comorbidades que estão, de certa forma, dando uma participação importante de como o paciente vai se apresentar. Mas existe um aspecto importantíssimo na COVID, no meu entendimento, que é o imaginário coletivo do que é que a COVID tem representado. Para mim, eu trouxe esses dois quadros, né? Esse quadro à direita, o Grito, um quadro famoso, lógico que aqui ele foi adulterado com a máscara, etc. Mas é meio que a gente vive um certo cenário apocalíptico, né? Onde essa doença ela vem, de fato, ameaçar a vida de todos, né? Existem vários estudos, existem linhas de pesquisa na área da psicologia, da psiquiatria, que tem mostrado o quanto esse imaginário coletivo, esse pânico coletivo tem influenciado na saúde de indivíduos de todas as idades. Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto importante que a gente tem que considerar quando a gente está avaliando um paciente durante o quadro agudo, mas também no pós-Covid. Esse imaginário, o que é que isso representa? A gente sabe que, pelo menos do ponto de vista geral, o infarto agudo mata mais, né? Se a gente pegar todos os pacientes com infarto agudo que chegam no hospital e ainda somar com os que não chegam porque morreram subitamente, a gente vai ter uma mortalidade global muito maior do que a COVID global. Mas, sem dúvida nenhuma, qualquer indivíduo que tenha COVID hoje, o aspecto psíquico desse indivíduo ele é infinitamente diferente do aspecto do indivíduo que é vítima eventualmente de um infarto agudo do miocárdio. Então, eu acho que isso deve ser considerado. Não é à toa que as altas hospitalares, né, em qualquer idade, elas são celebradas de uma forma muito efusiva. Então, é uma verdadeira comoção da equipe, dos familiares, que a gente nunca viu isso em nenhuma patologia, mesmo aquelas patologias que em tese, poderiam incorrer num risco maior. E essa estatística brasileira, acessada hoje, né, no site do Coronavírus Brasil, também na Johns Hopkins, a gente está com 13 milhões de infectados, né, mais de 300 mil mortes
ao total, né, acumuladas, com uma mortalidade, uma letalidade global da ordem de 2,5%. É o que eu estava dizendo, no sentido global. Sempre lembrando que esse denominador, ele é impossível de ser conhecido, tem muitos indivíduos infectados que não fizeram, eventualmente, testes, então essa letalidade deve ser até menor do que 2%. Então, dentre esse pool de indivíduos, né, se a gente considerar uma letalidade de 2%, 3%, a gente vai ter em torno de 98% a 97% dos indivíduos que vão passar pela primeira fase, quer dizer, pela primeira onda, pelo primeiro ciclo, pelo primeiro quadro infeccioso e vão sobreviver dessa Covid. Então, a gente vai ter aí de sobreviventes a grande maioria absoluta dos indivíduos positivos, né? É claro que quando a gente está falando dessa letalidade, a casuística ainda é muito ligada à letalidade da fase aguda. A gente não tem os estudos como a gente tem infarto agudo do miocárdio, letalidade padronizada em 30 dias, ou letalidade padronizada para um ano. Provavelmente o indivíduo que reinterna e morre por uma lesão, uma sequela orgânica relacionada à Covid, por exemplo, ele fica dependente de hemodiálise e após um quadro agudo da Covid, ele morre na hemodiálise, dificilmente ele vai ser computado como morte associada à Covid. Então, essa mortalidade de 2%, 3%, ela é uma mortalidade ainda muito rudimentar para a gente ter uma visão global do impacto total da Covid na saúde pública mundial, né? E o que seria síndrome pós-Covid, né, que é o que a gente vai discutir hoje? Seria a sinonímia que a gente tem, seria uma Covid crônica, uma Covid de longo prazo, transportadores de longo prazo, uma Covid pós-aguda, sintomas persistentes da Covid, manifestações pós-Covid, efeitos de longo prazo da Covid, e a gente aqui está chamando de síndrome pós-Covid, que é o termo que tem, de certa forma, tido a preferência da comunidade científica. E qual é a definição? Essa definição ela é recente, ela veio do Guidelines do NICE, de dezembro de 2020, que ela diz que síndrome pós-Covid são sinais e sintomas que se desenvolvem durante ou após a Covid e que continuam por mais de 2 semanas, não sendo explicados por diagnóstico alternativo. Então, aquele indivíduo que depois de 2 semanas da Covid, ele permanece com sintomas que a gente não encontra outra causa. Os sintomas geralmente se apresentam em clusters, geralmente com sobreposição e que podem variar no tempo, afetando qualquer sistema no organismo. Sintomas associados: dor generalizada, fadiga, hipertermia e problemas psiquiátricos. Então, essa é a definição atual. Não quer dizer que a gente tenha muitos estudos usando a definição que aqui o ponto básico é sintomas persistentes por mais de 12 semanas. Eu acho que essa revisão todo mundo chegou a ver, uma revisão do Media Archives, ainda não tem, pelo menos a última vez que eu procurei, ainda não tinha sido a publicação final, que foi um estudo meta-analítico, né, uma revisão sistemática, onde eles avaliaram efeitos de longo prazo da Covid, mas aqui, na seleção desses estudos, o limite de corte foi mais do que 2 semanas pós-Covid. Então, não necessariamente esses estudos, eles preencheriam os critérios atuais da definição da síndrome pós-Covid, conforme estabelecido pelo Guidelines da NICE. Então, só para relembrar quais são os sintomas mais comuns, eu elenquei aqui os principais: fadiga, cefaleia, déficit de atenção, queda de cabelo, dispneia, ageusia, anosmia, náuseas, dor torácica, etc. Então eu queria que vocês prestassem muito atenção, porque, para mim, é uma pletora de sintomas muito variados. E, provavelmente, para eu denominar uma síndrome pós-Covid, eu acho que a gente precisa começar a pensar se realmente eu consigo agrupar isso em clusters, e se realmente essa síndrome pós-Covid é um construto válido. Então, essa é uma das minhas propostas que a gente reflita. Esse construto pós-Covid é um construto clinicamente válido? Então, está aqui. Se a gente tem paciente com Covid
a gente tem uma sobrevivência, o número de sobreviventes vai da ordem de 97%, 98%, 80% permanecem em domicílio, em torno de 20% dos pacientes são hospitalizados, 10% em UTI grave, etc. Desses indivíduos de forma leve, moderada, grave ou crítica, que saem de alta ou que são ditos superados, Covid superada ou curado, como queira, quantos vão persistir com sintomas mais do que 12 semanas? Então, provavelmente, eu tenho aqui uma variabilidade de apresentação clínica muito grande quando eu coloco na mesma casuística pacientes com uma forma muito leve até os pacientes mais críticos. Como é que eu consigo, né, imaginar que eu vou ter, a partir daí, um construto que defina o que é uma síndrome pós-Covid? Então, esse é uma das reflexões que eu queria colocar para vocês. E a maneira que eu enxergo isso é que idealmente, a gente deveria tentar, isso é mais um exercício conceitual, mas não necessariamente muda a abordagem prática, que é tentar identificar o que é que realmente é uma síndrome que é especificamente associada à infecção por SARS-CoV-2, ou então uma síndrome pós-Covid. Porque essa apresentação clínica pós um quadro infeccioso e muitas vezes grave, ela provavelmente, essa apresentação clínica no segmento, ela está muito contaminada com uma série de outras síndromes já descritas. Uma delas é a síndrome pós-UTI, que vocês que militam na área sabem muito mais do que eu, conhecem muito mais do que eu, diagnosticam muito mais do que eu. Outras, síndrome pós-viral. É sabido que algumas viroses, a gente tem o exemplo da dengue, eu vou mostrar a seguir, elas podem deixar um indivíduo, depois de um quadro de dengue, o ebola também foi descrito isso, mononucleose também acontece, e o indivíduo demora a se recuperar depois da alta, às vezes meses depois. Chikungunya é outra também que tem deixado muita sequela pós-quadro agudo. Existe também o estresse pós-traumático, já falei do imaginário coletivo da Covid, a gente há de imaginar que para alguns pacientes a internação, ou mesmo o diagnóstico da Covid, pode desencadear um quadro importante no indivíduo que tem um background psíquico, de ansiedade, transtorno afetivo, etc. Ele pode desencadear um quadro importante. E a gente também tem que considerar nessa manifestação clínica pós-Covid o aparecimento de nova infecção pela Covid mesmo, ou sequelas orgânicas da Covid. Além disso, tem sido descrito a síndrome pós-hospitalização, independente de ser UTI ou não. A hospitalização causa um efeito tóxico importante no indivíduo. O indivíduo, quando sai de internação, geralmente ele está num período mais vulnerável para uma série de outras complicações orgânicas. Isso foi descrito, eu vou depois mostrar bem rapidamente. E, seguramente, as comorbidades também fazem parte dessa manifestação, ou então participam dessa manifestação clínica que, porventura, ocorra depois da Covid, pensando aí em um indivíduo asmático, pensando em um indivíduo que já tem sua cardiopatia, de repente, num pós-Covid, ele vai manifestar, ele vai exacerbar a sua doença de base, e não necessariamente é uma síndrome específica pós-Covid. Então, esse é o racional do que eu estou tentando discutir com vocês. Será que existe, de fato, uma síndrome pós-Covid específica? Então, só revisando um pouco o que é uma síndrome pós-UTI, a sigla aí, Post-Intensive Care Syndrome. Então, ela geralmente é dividida, definida nessa tríade, né? Aspectos físicos funcionais, aspectos cognitivos e os aspectos mentais. Os aspectos físicos e funcionais, eles podem demorar meses ou anos. Contração articular, atrofia de musculatura, fraqueza, miopatia, polineuropatia, lesão de plexo braquial, pronação, posição, subluxação de ombro, disfunção diafragmática, disfagia, disfonia, intubação, traqueostomia, etc. Então, vejam que isso aqui não é específico da COVID. Isso é uma repercussão funcional
de qualquer internação prolongada em UTI de doente crítico. Outro aspecto da síndrome são os aspectos cognitivos. Só para dar uma ideia, né? Indivíduos com SARA grave ou choque, um ano depois, você vai fazer um teste de função cognitiva, eles têm um score equivalente a um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico moderado. Não tem nada a ver com a SARA ter sido pelo SARS-CoV, não tem nada a ver de o choque ter sido pelo SARS-CoV. Só estou colocando que essas apresentações clínicas, que a gente já conhece de longa data, SARA, choque, elas causam uma síndrome pós-alta hospitalar que, às vezes, a gente não reconhece. Talvez porque a gente está vendo agora indivíduos em série, num volume nunca antes visto, e globalmente a gente comece a ver coisas que a gente já via, mas que a gente não percebia. Então, déficit de memória, atenção, a compreensão, o brain fog, que é esse apagão, delírio, isolamento, né? Isolamento deprime mais isolamento, efeito dominó disso aí, comportamental. Tudo isso já foi descrito antes. Aspectos mentais, desencadear depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, fobias, estresse pós-traumático também. Não, isso não é da pós-Covid, mas que encaixa bem no que a gente vê em muitos pacientes pós-Covid. Outro dado interessante é que, por exemplo, o aspecto psíquico não é só especificamente a experiência vivencial que vai desencadear um quadro psiquiátrico. A própria inflamação, existem linhas de pesquisa que mostram que a própria inflamação sistêmica pode ser um substrato fisiopatológico orgânico para o indivíduo desencadear um quadro psíquico. Isso é uma linha de pesquisa na psiquiatria. Então, aqui é um dado, vejam vocês, que é do Critical Care de 2018, a gente não sonhava com a pandemia. E aqui foi avaliado 3 sintomas, né, que representam a perna dessa tríade que eu acabei de discutir com vocês: depressão, alteração cognitiva e alteração funcional para o dia a dia do indivíduo. E 3 meses após uma internação de um doente crítico, só 40% estava livre de dessas alterações. 12 meses depois, 60% estavam livres. Ou seja, 40% dos pacientes que experimentaram uma internação UTI, uma internação para uma doença crítica, permaneciam com sintomas que poderiam se encaixar numa síndrome pós-UTI. E isso não tem nada a ver especificamente com a COVID, a gente provavelmente já via, não sei se todos reconheciam. Eu provavelmente não reconhecia. Esses sintomas, eles podem começar 1 mês, 2 meses, 3 meses depois que ele saiu de alta da UTI, e provavelmente quem recebe o paciente e não acompanhou ele na UTI não vai fazer o nexo causal com a internação. É isso que eu estou discutindo com vocês. Então, só para dar um dado, isso aí é de uma revisão relativamente recente, né, no impacto, prevenção e no manuseio, quais são os problemas para que a gente melhore o entendimento da síndrome pós-UTI? Uma é que nós, né, vocês, especificamente intensivistas, muitas vezes vocês não fazem um follow-up dos seus pacientes. Outro ponto é que a documentação de alta, muitas vezes, ela é órgão específico, não destaca aspectos funcionais ou disfuncionais de como o paciente sai da UTI. Terceiro ponto, a transição ambulatorial é inadequada. Médicos não sabem o que o paciente sofreu. É mais ou menos o que acontece no centro cirúrgico. Às vezes vocês recebem um doente no centro cirúrgico e a cirurgia foi lisa, tranquila. É assim que a gente recebe o caso. Quando vai ver, teve uma hipotensão de 60 de sistólica, o indivíduo teve quase uma sistolia, ou um sangramento maior, e que às vezes a gente não tem conhecimento se a passagem não for bem feita. A transição é extremamente importante, é um dos processos mais importantes hospitalares do hospital para casa. Existem programas do hospital para casa, essa transição ser a melhor possível. Falta de conhecimento ou reconhecimento sobre a PICS, não sou eu que estou falando, é o autor do artigo. Sintomas de PICS podem ser súbitos, isso é interessante, de difícil reconhecimento para os menos avisados, e iniciarem meses após a alta. Eu acho isso fundamental a gente entender. A ausência de boas ferramentas validadas para se rastrear a PICS, fragilidades nas clínicas de reabilitação para acompanhamento dos pacientes com PICS,
A ausência de boas diretrizes de como manusear tais pacientes. E outro ponto interessante aqui, que é o acesso limitado à reabilitação intra-hospitalar por questões de convênio. Eles também têm esse problema. Então, a gente sabe da limitação que a gente tem de físio para começar uma físio intensiva ainda dentro do hospital, na carga horária que é preconizada, etc. Um outro aspecto que eu já falei, síndrome da fadiga pós-viral, não necessariamente é patognomônica ou é específica da Covid-19 e pode ser só uma manifestação geral de uma série de viroses, mas agora a gente está vendo e está querendo colocar essa tendência da gente, né, de rotular, de colocar tudo numa caixa, tudo num quadradinho, e colocar isso numa síndrome nova, mas pode ser uma coisa, um fenômeno que a gente já ocorre há muito tempo. A síndrome pós-hospital, recomendo que leiam esse artigo é bastante interessante, publicado em 2013, se não for o cara que eu estagiei fora, e ele estuda muito readmissão hospitalar, e um dos dados interessantes desse grupo é que eles observaram, naquelas situações comuns, insuficiência cardíaca, pneumonia, infarto, etc., que a taxa de readmissão de 30 dias é muito alta, sobretudo, claro, ele tem acesso ao Medicare, sobretudo os pacientes mais idosos. Mas interessante é que o motivo da readmissão, 2/3, ele não é especificamente relacionada à causa índex que levou o paciente para o hospital. Melhor dizendo, o paciente ele é internado com infarto agudo do miocárdio e ele recebe alta. Dos que voltam com 30 dias, quase 30%, 70% vão voltar por outra patologia, outra alteração fisiopatológica, não necessariamente ligada diretamente ao infarto do miocárdio. Então, não é por angina, não é por quadro coronariano, novo quadro coronariano agudo, novo infarto, não é. É por uma outra alteração. Claro que tem alguma ligação indireta, mas a tese que ele defende nesse artigo é que a hospitalização causa um estresse alostático importantíssimo, depauperando toda a reserva orgânica do indivíduo. O indivíduo, nos 30 dias, 60 dias pós-hospitalização, ele fica muito mais vulnerável a um retorno ou aquisição de novas alterações fisiopatológicas que demandem uma nova internação hospitalar. A gente não tem muitos estudos de readmissão em Covid, mas eu peguei esse recentemente, 2021, publicado agora no JAMA. Foram 1.775 pacientes sobreviventes de Covid, eles foram avaliados por um follow-up de 60 dias e a taxa de readmissão foi de 20%. A taxa de morte desses que saíram de alta foi de 10%. Tá? E aí o interessante desse estudo, é uma letter, na verdade, é bem curtinho, e é que a taxa de readmissão global da Covid, eles fizeram um ajuste para a casuística de insuficiência cardíaca e pneumonia, a taxa de readmissão em 60 dias da pneumonia não Covid e da insuficiência cardíaca é maior do que da Covid. Entretanto, a taxa de readmissão nos primeiros 10 dias foi maior na Covid. Então, é um artigo bem inicial, mas que ele, pelo menos, começa a se preocupar com a questão da readmissão, que é um dos aspectos da síndrome pós-Covid, ou está associada à manifestação da síndrome pós-Covid. Então, vou mostrar aqui rapidinho 5 casos, né, que esse foi um paciente que eu acompanhei mais pelo registro fotográfico, mas terminei conhecendo bem o caso. Eu acho que Roberto também conhece, quem esteve na Unimed nessa época também conhece. Então, esse é um paciente que ele internou dia 8 de agosto, saiu de alta de 23 de 10 de 2010. Aqui foi antes da intubação, ele naquela fase crítica, falando com a esposa, intubou, traqueostomia, saiu com aquele olhar perdido, a esmo, e praticamente não contactuava. De quadro agudo, ele teve uma SARA muito grave, TVP e TEP, e ele fez uma lesão extremamente importante, uma polineuropatia sensitivo-motora, atrofia muscular significativa, que ele está em casa com a esposa fazendo a reabilitação. Mas ele está acompanhado pelo Dr. Eduardo Aquino, neurologista, e interessante, assim, que aqui ele ficou com lesão, né, interessante, é uma pena, mas ele ficou com lesão praticamente, pelo menos essa é a expectativa, que seja irreversível. Então, eu estou colocando aqui,
esse paciente vai trazer com ele o resto da vida uma manifestação orgânica de uma lesão irreversível. Então, isso seria uma síndrome pós-Covid? Eu posso interpretar isso como, eu consigo juntar isso num cluster de sinais e sintomas dentro de uma síndrome. Essa polineuropatia sensitiva motora, ela é específica do SARS-CoV ou ela está associada a uma série de situações muito corriqueiras na medicina intensiva? Então, esse é um questionamento. Esse outro paciente, também todos nós conhecemos, vai ter a foto dele também, o irmão do nosso amigo Souza, foi permitido apresentar em aula. Então, o paciente teve uma evolução hospitalar, todo mundo conhece, né, pelo menos a maioria, uma fase inflamatória importante, uma SARA grave, TVP, bradicardia, chegou a ter uma parada cardíaca. Ele teve uns episódios que o Tiago Augusto acompanhou bem, né, Roberta, Almiro, demais aí, essa parte de desautonomia o Tiago viu muito, e Almiro tocou todo o quadro de SARA. Então, assim, desautonomia importante, sudorese excessiva, pele fria, grande oscilação da pressão. E ele, quando ele entrou na fase de resolução, ele foi estubado, né, tinha sido traqueostomizado, e ele terminou ficando uma fase ainda um pouco, com uma certa dificuldade de fala, etc. Mas rapidamente, e Almir depois pode dar um depoimento, ele já retornou ao trabalho, e a gente, pelo menos do ponto de vista clínico, parece que ele não tem nenhuma sequela irreversível diagnosticada. Está aqui ele aí já na fase não Covid, né, digamos assim, quando ele foi tido como não, que ele não precisava ficar mais segregado, ele de forma bastante intensiva, né, Souza, o Roberto, e todo mundo agilizou, o Almiro, para que ele pudesse fazer fisioterapia de forma muito intensiva, e a recuperação dele está fantástica. Então, ele experimentou todas as gravidades possíveis, todas as patologias, todas as manifestações mais críticas da Covid, e ele saiu de alta de forma muito positiva. Um outro paciente do meu consultório, ele teve a Covid-19.1, que foi a primeira em junho de 2020, não foi internado. Depois, em dezembro, teve uma nova Covid, pulmão menos que 25%, e a manifestação de anosmia. Mas só como é que ele chega no meu consultório? Isso é interessante. Nunca mais fui o mesmo, sensação de febre, palpitações, parestesia na cavidade oral, sono ruim, brain fog, redução da memória, redução da atenção, bateu o carro 3 vezes, libido normal, mas com alguma dificuldade no ato sexual. Olha que interessante. E dispneia? Você tem cansaço, você tem falta de ar? Não, hoje eu nadei 1.500 metros. E eu tenho surfado com alguma frequência. Ele tem 59 anos e ele pega bodyboard e entra no mar com pé de pato, enfrenta a onda, correnteza, tudo. Muito medo de morrer, muito medo de ser entubado, sofrendo com os amigos por vê-los sofrendo. Ele tinha um componente ansioso. Nitidamente, o diagnóstico desse paciente tinha um componente psíquico importantíssimo. Ele está sendo acompanhado pela psicologia e pela psiquiatria. Ele nunca tinha precisado de psiquiatra, mas a Covid, no meu entender, desencadeou um quadro psiquiátrico importante, uma ansiedade que não controlava mais com terapia. Ele precisou ser medicado porque ele estava muito disfuncional, a ansiedade dele estava extremamente disfuncional. Outro paciente aqui, 42 anos, 2020, em junho, ele foi internado, TC pulmonar menos que 95%, ele tem um componente importante de ansiedade, síndrome do pânico, mas olha a queixa que ele chega para mim. Eu estou fadigando e minha pressão está excessivamente baixa. Eu já suspendi remédio, eu era hipertenso, eu tinha dificuldade de controlar antes da Covid, tomou corticoide, mas a pressão baixa. O mapa revelou que realmente no sono ele fazia 90/50, e era um indivíduo que tinha dificuldade de controlar. A gente fez a avaliação pulmonar, prova de função pulmonar de estudo ventilatório restritivo leve, VO2 máximo de 20, de 72 do predito, o Milena que fez esse exame, e a avaliação funcional dele deve-se na resistência da musculatura inspiratória e fraqueza muscular geral. Então, no meu entender, a síndrome pós-Covid, a gente precisa, na verdade, eu não sei se esse é o termo, depois a gente vai discutir, mas o que é importante é a gente tentar fazer um diagnóstico um pouquinho mais preciso da situação específica de cada paciente.
E eu vejo com muita dificuldade colocar tudo no mesmo saco. Eu acho que o diagnóstico tem que ser o mais holístico, mais amplo, naquele tripé funcionalidade, cognitivo e emocional, e psíquico. Funcionalidade, lembrar das lesões orgânicas também, logicamente. E esse é o último caso, só para finalizar os casos, depois a gente faz a conclusão. Esse é um paciente que ficou na nossa enfermaria COVID, dia 7 de janeiro ele foi internado, recebeu alta 14 de janeiro, basicamente só usou oxigênio, corticoide, etc. Ele tinha um antecedente de hipertensão, diabetes, chikungunya em janeiro de 2020, tomografia pulmonar menor do que 25%. Mas olha que coisa interessante. Um mês depois, esse paciente ele interna com artralgia, fraqueza muscular, cefaleia, prurido. Deu muito trabalho diagnóstico aqui. Se pensou em doença de Lyme, se pensou na chikungunya, foi visto pela reumato, pela infecto, carina, e todos viram, Rizzi, eu acho, Jerônimo, vários colegas viram que estão aí, devem conhecer o caso. E dia 9, ele internou dia 4, dia 9, ele esperou um pouco, porque houve uma dificuldade de fazer a eletroneurografia, mas dia 9, a eletroneurografia fechou o diagnóstico de Guillain-Barré para ele. Essa fraqueza muscular, com cefaleia e prurido. Essa semana chegou toda a sorologia negativa, então fechou esse diagnóstico. Um mês depois, ele reinternou com piora dos sintomas de Guillain-Barré de novo para tomar imunoglobulina. E aqui está, no lado direito, a demanda pelo sistema de saúde desse paciente. Quantas vezes ele teve procurando a nossa urgência e 3 internações em 3 meses. Então, isso é uma manifestação pós-Covid. Manifestação de Guillain-Barré depois de alta hospitalar, né, por um diagnóstico firmado, fechado de Covid-19. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês, aquele modelo conceitual que eu propus, eu encontrei isso ontem, no Medscape. Para mim, me confirmou que essa linha de raciocínio pode ser a mais correta. Síndromes da Covid-19, uma nova revisão sugere, eu não consegui o artigo de onde eles tiraram isso, mas eu trouxe, depois a gente procura. Uma nova revisão sugere que a Covid-19 prolongada pode não ser apenas uma síndrome, mas até 4 síndromes. Aqui ele está falando da síndrome de fadiga pós-viral, da Covid prolongada, lesão orgânica e síndrome de internação em UTI. Não falou aqui em estresse pós-traumático, na síndrome de pós-hospitalização, mas eu acho que o racional está mais ou menos nessa linha. Dificilmente a gente tem uma síndrome única e que seja específica de um vírus, como o SARS-CoV-2. Mas isso é um ponto de vista. Então, é isso, será que existe? Então, eu só vou trazer alguns fatos históricos. Eu acho que hoje eu queria ouvir os pneumologistas intensivistas. Será que isso hoje é válido? No início da Covid foi questionado se o que a gente via era SARA ou não. O fenótipo de alta complacência, o fenótipo de baixa complacência, ou isso é só uma evolução da doença? Será que a gente tinha capacidade de discernimento nas pneumonias virais bilaterais, na época que a gente pegava um caso por mês, 2 casos por mês ou menos? Será que a gente tinha capacidade de ver essas nuances? Será que vale esse tipo de questionamento? Será que isso é SARA? Os pacientes preenchem o critério de Berlim, doença aguda, PF menor do que 300, mas isso foi questionado. Então, será que não é um pouco de um raciocínio de querer trazer como se essa nova doença ela não respeitasse as regras ou conhecimento já acumulado? Outro aspecto é a fibrose pulmonar. Será que o SARS-CoV-2 ele é mais fibrogênico do que outros vírus? Então, aqui está um aspecto interessante, é uma série de tomografias do mesmo paciente, que até 3 meses você tem fibrose, mas que vai resolvendo ao longo do tempo. Então, recentemente eu dei alta a uma paciente, Miguel Almiro, que eu até fiquei impressionado com a tomografia até Almiro, tranquilizou. Eu tenho visto que os pacientes, geralmente, eles limpam ao longo do tempo. Mas esse é um aspecto que está sendo discutido. Aqui são 2 artigos do Lancet, do
do American Journal of Physiology sobre o aspecto da fibrose na COVID-19, da terapia antifibrótica na COVID-19. Outro aspecto é a hipoxemia silenciosa. Eu só vou falar passando, porque a Juliane depois vai ter uma aula sobre isso. Eu espero, acho que vale a pena. O Roberto já tinha convidado. Então, essa é uma paciente que Tiago Augusto me mostrou lá em cima. Ela estava fazendo físio e ela, quando tira o catéter, ela vai para 53 de PO2 e ela fica fagueira, fica tranquila, fica bem. Será que essa hipoxemia silenciosa não ocorre em outras patologias, ou o que a gente está vendo é, de fato, um volume muito grande de pacientes, e a gente começa, então, a perceber nuances em grupo que a gente não via? Seguramente, a percepção da dispneia ela é variável. Do ponto de vista fisiopatológico, a percepção de hipóxia em diabético é menor do que em não diabético. Teve a oportunidade de fazer uma revisão, é só uma especulação fisiopatológica, de quais são os mecanismos da hipoxemia silenciosa, e daria, na verdade, a invasão do sistema nervoso central, causando uma deficiência neural em nível de regiões que regulam a percepção da dispneia, e toda essa via de transdução do quimiorreceptor periférico com o sistema límbico, com o tronco. Então, toda essa via neural poderia estar, de alguma forma, afetada. A gente começou essa hipótese ano passado, eu trabalhei na minha tese de doutoramento um pouco nessa regulação aí, e me veio o insight. A gente trabalhou, foi publicado em outubro, e agora, esse ano, foi publicado esse relato de caso, onde tem realmente, de fato, o SARS-CoV-2 no corpo carotídeo com o COVID-19. Então, de certa forma, essa hipótese parece que existe. Mas eu não sei se isso é específico da COVID. Só os estudos é que vão dizer. Mas interessante, assim como o paciente que tem infarto sem dor tem pior prognóstico, os pacientes que têm uma percepção da dispneia deprimida, né, traduzindo em Blunt, deprimida, eles morrem mais, eles evoluem pior. Eles têm uma sobrevida pior. Então, talvez seja muito interessante uma linha de pesquisa sobre percepção da dispneia na hipoxemia. E isso pode não necessariamente, a gente discute no nosso artigo se isso é específico ou não. A gente não tem estudos em outras pneumonias bacterianas ou outras pneumonias virais para dizer que isso é específico da COVID. Pode ser que tenham coisas que sejam específicas. Então, eu defendo a tese de que muito é genérico do que a gente está vendo, mas que podem ter algumas manifestações mais específicas. Como é que seria a abordagem, já está praticamente finalizando, como é que é a abordagem pós-Covid? Eu não vou me debruçar sobre isso, mas aqui tem um cartoon mostrando todos os aspectos funcionais, psíquicos, exames, monitorização, orientação, etc. Mas eu vou trazer só um resumo do Guidelines NICE. A natureza multissistêmica da síndrome pós-Covid significa que uma abordagem diagnóstica e um tratamento holístico provavelmente são necessários. A palavra holística, ela é entendida de forma pejorativa pela classe médica, ou era entendida, mas quem trouxe a palavra holística aqui foi o Guidelines, não fui eu que trouxe essa palavra holística. Mas eu achei bastante interessante porque eles reconhecem essa síndrome de uma forma bastante ampla e que a gente precisa fazer um diagnóstico refinado e um tratamento também individualizado e global nesse paciente. E aí eles propõem, portanto, os ingleses estão fazendo isso, portanto, as clínicas dedicadas aos cuidados pós-Covid devem se valer da expertise de múltiplos profissionais e ter acesso a uma gama variada de testes de avaliação físico, funcional e diagnóstico, além de avaliação cognitiva e psicossocial. Então, seguramente, é essa ideia que eu, pessoalmente, tentei trazer naqueles 5 casos. Eu acho que tem aspectos do paciente no pós-Covid que tem a ver muito com o psiquismo, tem aspectos que tem muito a ver com lesão orgânica de fato. A gente mostrou lá o Guillain-Barré, a gente mostrou o paciente com uma polineuropatia gravíssima, ele tem pé caído, tem dificuldade de equilibrar, de andar com facilidade. Os movimentos finos da mão também estão comprometidos. E tem o aspecto cognitivo, né, que alguns relatam esquecimento, memória reduzida, né, alguns apagões.
parecendo que houve um prejuízo à função cognitiva, pelo menos temporariamente. Então, o que eu queria concluir assim, nessa apresentação, que eu acho que a síndrome pós-Covid ela deve ser encarada muito de forma disciplinar, em time, assim como é uma pronação, né? Aqui é o Dr. Tiago Augusto, né, pilotando com um time no dia, uma dispronação, aqui foi uma dispronação da senhora Maria Reis, e esse é um paciente que eu sigo já há algum tempo no pós-Covid, um paciente que faz acompanhamento fisioterápico, ele tem a sorte, a mãe é fisioterapeuta, que ele faz em casa, ele está plenamente reabilitado, ele ficou 40 dias muito grave, internado no UTI. E assim, os meus votos é que a gente breve esteja jogando essas máscaras, pelo menos em lugares como uma praia, como um barzinho, etc., que a gente esteja jogando isso no lixo e que a bandeira branca seja hasteada logo para que essa guerra acabe. Então, obrigado aí a vocês pela atenção. Maravilha, Guto. Foi simplesmente brilhante. Não esperava menos, foi um desafio dado a você e, sem dúvida nenhuma, foi sensacional. Embasado em muita ciência, né, mostrando essa síndrome pós-Covid que a gente tanto fala nos corredores e que a gente vive isso nas readmissões, e esse ponto aí foi, assim, muito bem. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Qual a sua percepção do ponto de vista da equipe? Qual é o papel da equipe naquele primeiro manejo do doente que possivelmente pode afetar numa síndrome pós-Covid? Não digo isso do ponto de vista orgânico, porque a gente está brigando para reduzir bloqueador neuromuscular, a gente briga para reduzir sedação, a gente ajusta antipsicótico no delírio, a gente tenta mexer, né, com antibiótico, mas qual é o papel verdadeiro? Eu tenho uma percepção de diferente da primeira e da segunda onda. Eu tenho um paciente, Guto, que na primeira onda, ele até hoje, ele diz que sonha sendo entubado. Ele não foi entubado, mas ele sonha todos os dias sendo entubado. Qual é o papel da equipe médica do ponto de vista holístico, né, de tratamento desse doente, né, durante a internação, para que a gente consiga minimizar esses efeitos a longo prazo? O que é que você acha? Bicho, essa é uma pergunta dificílima, até porque eu não tenho esse expertise, mas você tocou num ponto que para mim é muito curioso. Eu tenho esses pacientes de que contam, que lembram do que aconteceu durante a fase de intubação, mas só para resumir, tem um estudo que eu vi nessa revisão, que dentro de é um pouco ligado à humanização, que dentro da UTI existia uma pessoa que fazia um diário do que estava acontecendo com o paciente, para no despertar ele começasse a trabalhar um pouco essa vivência que ele experimentou. Não sei se você está percebendo. Eu tive um devaneio que eu acho que algumas fotografias podem ser mostradas a alguns pacientes para eles não ficarem com aquele buraco mental. Mas eu diria que o principal, Roberto, se eu tivesse que chutar, sua pergunta é muito boa e desafia a gente a pensar, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer de tudo para tirar o efeito tóxico de uma internação hospitalar. Humanizar, barulho, sono, explicar ao doente, tocar no doente, deixar ele confortável. É isso que eu li, mas eu não sou especialista em UTI e eu teria que pensar e vivenciar muito para... Mas a gente definitivamente tem que trazer um ambiente menos tóxico para a UTI. Eu acho que desde a chegada no pronto-socorro, a intubação, ao pós-intubação, eu acho que isso deve ter um impacto nisso que você está colocando. Eu apostaria nisso. Não sei se eu respondi. Perfeito, perfeito. Pradel, você viu a foto, Pradel? Você viu a foto? Eu vou liberar você logo, porque você foi homenageado no primeiro slide. Pois é, boa noite para todos, né? Muito obrigado, Guto, né? Isso aí é um reconhecimento muito especial, porque realmente é uma luta muito dura, né? Que estamos encarando há muito tempo. E assim, falando, tem tanta coisa para falar, né? Tanta coisa que foi colocada. A questão da síndrome pós-Covid, acho muito importante fazer essa colocação.
porque uma primeira atitude é reconhecer o que o paciente passou. Eu acho que é fundamental, para não ficar aquela sensação que não foi nada, que foi pouca coisa, que foi uma coisa que acontece, né? Que deixa essa sensação de vazio no paciente, né? Com todas as conotações, né, que tem de lembrar os fatos e tudo mais, mas eu acho importante fazer essa colocação porque é uma questão que vamos ver muito, né, daqui para frente. Seja que seja um conjunto, né, de síndromes, né, que tenha poucas particularidades específicas na questão assim de Covid, só pelo Covid, mas eu acho que o importante é o conjunto, que nós estamos vendo que um paciente que vai sofrer de vários problemas, né, múltiplas causas, e reconhecer de colocar tudo isso aí num ambiente só, né, numa síndrome só, né, eu acho que também já foi reconhecido que você viu, né, em outros âmbitos, que já está sendo colocado também, né? Obrigado pela participação de vocês sempre lá nos plantões e também reconhecendo que vocês são a luz, né? Sempre que vocês aparecem para iluminar o ambiente, né? Porque realmente precisamos de muita ajuda. É o flash. Você já falou de alguns casos, né, que tivemos a oportunidade de compartilhar o andamento, né, compartilhar o andamento do caso, e de diversas formas, né? Na questão específica do Covid, né, da questão dos sintomas, do efeito, eu acho que reconhecer a questão inflamatória, fortemente inflamatória da doença, é capital para poder entender um pouco essa questão um pouco ambígua, né, que vai englobar todas essas síndromes e até essas reinternações, porque vemos que acontecem. O outro dia tivemos um paciente que estava com 40 dias de pós-Covid e ele internou com uma pneumonia, nada demais, mas com a miocardite. E que o único fato reconhecível, porque era um paciente de 26 anos, até filho de um colega nosso, né, era que ele tinha passado pela Covid. Não tinha outra coisa, assim, outro substrato para pensar que poderia ter alguma coisa de base, né? Então, acho muito bom, né, que vocês colocaram essa questão. Muito obrigado por tudo, né? E valeu pela palestra, que foi muito boa. Maravilha. Kleber. Só para colocar um ponto aí. Vocês, eu acho que vocês, de certa forma, inovaram quando vocês trouxeram Liana, a psiquiatra, para dentro das UTI. Só que eu não me esqueci. Eu acho que valeu aquilo que vocês fizeram. Muito bom. Verdade. Uma contribuição do hospital excelente aí. Não só na UTI, quanto na parte hospitalar, né? Kleber, você fica à vontade para ter seus comentários. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer aí essa palestra de hoje, que foi muito importante, essa apresentação de Guto, gostei muito, está muito bem documentada, mas eu acho que a gente ainda não está na fase de respostas ainda, a gente está ainda nas perguntas. As perguntas do momento são mais importantes do que a resposta. Eu acho que a gente está cedo ainda, Guto, para chamar de síndrome pós-Covid. Eu preferia chamar de Covid prolongada ou Covid longa, porque quando a gente chama síndrome pós-Covid, você está colocando o cut-off. Quer dizer, o paciente aqui, esses sintomas que ele está apresentando não é mais da Covid, é uma sequela, uma consequência da Covid. E pode ser o vírus, o SARS-CoV-2 ainda latente. E por que é que eu estou dizendo isso? A gente faz consultório, continuo com consultório ainda, e atendo 15, 20 pacientes por dia, e eu estou fazendo uma planilha, eu até quero pedir permissão para ver o protocolo desse estudo que vocês estão fazendo, para eu colocar um braço para mim, porque o que eu estou falando é o seguinte: alguns pacientes, principalmente funcionários do hospital, que são meus pacientes, começaram a relatar melhora desses sintomas após a vacina. Isso é uma resposta que eu acho muito importante, porque eu ainda não separei que tipo de vacina foi, se foi da AstraZeneca ou se foi a Coronavac, mas os 3 pacientes disseram, eu melhorei de tudo, até de sintomas que tinha da chikungunya, eles melhoraram após a vacina. Se isso é verdade, significa que o vírus está latente ainda. Ou ele fez uma variação
com as características ainda que provoca esses sintomas, mas não suficiente para desencadear a crise aguda novamente. Mas já começou a me chamar a atenção isso. Eles melhoram após a vacina. Inclusive, um deles melhorou após a primeira dose. Os outros, após uma semana após a segunda dose. Então, isso me veio na cabeça que existe um vírus latente ainda, provocando esses sintomas de forma leve. Então, isso vai ser uma grande resposta, uma grande contribuição para ver se realmente isso é um fato. Então, eu até gostaria de pedir permissão para entrar nesse estudo lá e colocar algum braço, se não houver, como responder essa minha pergunta. E isso vai ser, assim, de uma significância muito importante para a gente começar a entender a doença. Então, eu ainda estou na fase de perguntas. Eu não tenho respostas ainda. Então, é por isso que eu acho, Guto, que devia ser Covid prolongada e não síndrome pós-Covid para não ter aquela coisa, olha, eu não tenho mais Covid. Não tem como provar isso. Os exames estão mostrando de que a PCR está negativa, mas o vírus pode estar latente enquanto eu sofri alguma variação. Então, eu quero aqui pedir permissão a você, que está desencadeando esse estudo, para eu dar uma olhada e colocar um braço, se eu achar que eu preciso, para eu começar a investigar esse lado aí. Mas foi muito boa a sua apresentação. E eu acho que aqueles 5 casos que você apresentou, se algum deles já tomou a vacina ou se não tomou, mesmo esse de 36 anos, eu acho que se ele tomar a vacina, se podia fazer um relatório para ele tomar a vacina e observar o que acontece com esse quadro dele que está acontecendo da síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, eu acho ainda que tem muita pergunta, muitas perguntas e muito cedo para respostas ainda. Eu agradeço aí a sua permissão, se for possível, então, e elogiar a apresentação que foi feita. O hospital não é um estudo específico, mas o hospital está monitorizando. Eu acho que o Roberto sabe disso, né? Que Camila está ligando para saber como é que os doentes estão. Eu acho que sim, a gente pode, como você conhece bem Camila, a gente pode falar isso, porque ela ainda está montando o questionário. Se for um questionário para saber se vacinou ou não, eu acho que isso é tranquilo. Acho que não é. Verdade. Eu acho que tem isso já, viu? Se vacinou, não. Não posso. Bom, eu vou pedir aqui pela ordem, acho que o doutor Almir Oliva, porque muita gente, a gente não postergar. Boa noite. Bom, primeiro que tudo, né, assim, parabéns, Zé Guto. O mais importante que eu achei, que não foi uma apresentação, foi uma indagação. Citou muita pergunta para a gente. E isso aqui é o grande mérito dessa apresentação dele, foi maravilhosa. Eu tenho 3 conotações aqui, porque eu tenho que ser bem rápido, porque eu estou vendo que a plateia aí está querendo participar bem, e é o seguinte. Saiu uma revisão sistemática na Nature sobre síndrome pós-Covid, e eles fazem essa indagação de Guto sobre se não seria uma doença prolongada, embora eles defendam muito mais, pelo que eu entendi, que seja realmente uma síndrome pós-Covid. A minha indagação é o seguinte: até que ponto esses nossos doentes estão saindo das UTIs com resíduos inflamatórios que possam estar sendo reativados e mantendo esses pacientes com sintomas ou com manifestações outras? Na revisão da Netro, eles falam sobre... Ai, tô cansada. Da saída, certo? Embolia pós esse ato. E eles utilizam como armamentário em até 12 semanas depois para diagnóstico de doentes estão usando ainda ou não. Essa é a minha primeira manifestações. Não seria importante que eles saíssem com algum resíduo inflamatório, com algum marcador ainda bem presente que possa levar a isso? A segunda indagação que essa apresentação de Guto me fez foi o seguinte: ele mostrou 3 casos de pacientes em reabilitação. Eu me... Miro, acho que seu sinal está caindo. Tá cortando mesmo.
Almiro? Uma ação pré e agressiva, outros dois também. Essa lição. Não estou me escutando, não? Está cortando. Alô? Alô? Oi, está cortando, Almiro. Está cortando. Agora melhorou. Vê se você fala. Veja aí. Até que ponto? Está escutando? Agora estou. Até que ponto essa reabilitação precoce e agressiva não seria um empecilho para que houvesse essa manifestação pós-Covid ou de Covid prolongada? E a terceira coisa que eu já estou me alongando muito é o seguinte: um colega meu falou que achou que nós estamos mais preparados para tratar o doente dentro da UTI, dentro do hospital, do que pré-hospitalarmente, digamos assim, certo? Que o doente, de repente, não está recebendo um tratamento pré-hospitalar adequado e chega na UTI e recebe um tratamento adequado, mas já tardio. Então, seria interessante a gente saber se esses pacientes que recebem um tratamento hospitalar mais condizente, mas que mesmo assim progridem, vão se manifestar tardiamente ou não com uma síndrome pós-Covid ou com uma Covid prolongada. Ok? Eu acho que você também está jogando perguntas interessantes, né? O que é que mantém a sintomatologia, né? Acho que a inflamação pode ser um elo fisiopatológico. Se eu entendi bem, você questiona o papel da físio, né? Quando e em que intensidade? Eu acho que não tem essa resposta. Não conheço, mas a gente fez no caso, você propôs no Ricardo e funcionou muito bem, né? Ele está batendo bola, né? Até onde eu sei, ele está muito bem, né? Você pode dizer isso. Está. Passou. E essa última foi em relação ao pré, né? Eu acredito que veja, essa situação do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista emocional e talvez orgânico-cognitivo, uma intubação com uma PO2 muito baixa, o paciente que já chega muito grave, já chega num status de sofrimento orgânico grande, seguramente deve deixar ele mais sequelado para enfrentar, até pela inflamação que é maior, deve deixar, mas isso é conjectura, né? Mas são interessantes os pontos que você levantou, bem interessantes. O que faz o indivíduo manter sintoma 12 semanas depois, eu acho que tem várias explicações. O que eu tentei colocar é o seguinte: sempre em medicina existem as modas, cada um quer dar um nome a uma síndrome, quer ser o pai da criança, né? Então, para mim, tem muitas coisas que já foram descritas. No meu entender, a síndrome pós-UTI, ela abraça muito dessas manifestações que a gente está vendo. Doutora Celi, eu vi que a senhora levantou aqui, eu vi que Ju e Ana Paula tiraram a mão, acho que ficou a doutora Celi, que também está na ordem. Foi, eu persisti, ainda bem, eu pensei que você ia dar a vez a mim, antes de Almiro, mas graças a Deus você sucedeu a idade, né? Respeitou a idade. Passou primeiro para ele, mas depois passou para mim, então totalmente louvável o decano aí. Mas Guto, eu quero lhe parabenizar mais uma vez. Hoje eu só lhe dou parabéns. De manhã, de tarde, de noite, hoje é o dia. Mas, assim, você realmente se supera nas suas explicações e na sua, digamos assim, sedimentação do que você fala. Isso é muito importante para a gente. Assim, além de estimular, a gente faz realmente acreditar mais que a ciência é o que é o nosso espaldar maior. Agora, eu tenho umas dúvidas que eu gostaria assim, de colocar primeiro, na síndrome pós-Covid mesmo. Então, eu fico questionando se é síndrome pós-Covid ou, como você bem relacionou aí dentro das quatro possibilidades, se ela já não existe, né? Se não existe, e que, de alguma maneira, pelo quantitativo hoje, pelo interesse acadêmico, no sentido de caracterizar melhor, já exista. Porque, por exemplo, desde que eu milito na terapia intensiva, que existe, seria a síndrome pós-terapia intensiva, que vai desde o aparecimento de Guillain-Barré, a enfraquecimento, a neuropatias, uma série de coisas que eu presencio a existência. Então, isso é algo que o tempo vai determinar à medida que você se individualize mais, se caracterize mais a doença. Uma preocupação minha
é a abordagem do paciente, ou medo que ocorre na comunidade, de um modo geral, as pessoas, de ir para o hospital. Digamos assim, e a diversidade que existe no tratamento pré-hospitalar, e faz com que as pessoas elas cheguem mais amedrontadas, Então, o que eu fico, e sempre me preocupou, é tirar o medo, o quanto a equipe, o quanto nós, participantes da equipe, nós estamos dando segurança ao paciente quando ele nos procura. E a segurança, nem sempre, a UTI vai ser sempre um ambiente desconhecido, um ambiente que assusta, porque morre-se mais. Então, só isso já se caracteriza um terror. Eu vi um depoimento da professora Angelita Gama, que eu, sinceramente, eu chorei de emoção, porque ela disse assim, eu me imaginei chegar num ambiente desse. Ela disse que quando foi entubada, período de pré-intubação dela, ela disse que olhou, quando viu, a última coisa que ela lembra é que estavam vários alunos, vários colegas, vários explicando para ela o processo, e ela sentiu assim, naquele momento, ela disse que não sentiu, que ela morria de medo, estava amedrontada, ela dizimou o medo, e ela não lembra absolutamente mais nada, exceto a grande saudade que sentia de não poder e talvez não voltar para aquele ambiente amado. Então, isso é algo assim que me deixou assim muito emocionada, porque assim, eu acho que a Covid, um dos fatos que mais magoa, que mais dói, é o fato primeiro do desconhecido, segundo da gravidade. No momento que você está mais grave, você é arrebatado da sua família, do seu médico, e nem sempre do seu médico, sua família, todas as pessoas que poderiam lhe trazer segurança, desaparecem, e você se vê frente a uma comunidade totalmente estranha, por mais que seja tecnicamente qualificado, e nem sempre tem aquele acolhimento, aquela segurança que fosse necessário para que dissesse, não, eu estou entregue, pode me entubar, que eu sei que vocês estão fazendo o melhor, entendeu? Com esse entendimento. E aí, o que acontece? Gera os problemas psicológicos, problemas graves, o medo, que tudo isso a gente não sabe nesse universo da mente da gente, o que é que pode acontecer. O certo é que os pacientes que eu acompanho no pós-Covid, no pós-internamento, muitos estão extremamente assustados, vitimizados, assim, desgastados, mais do que doentes. Porque a doença em si, ela, com o tempo, o que eu tenho observado é que ela recupera mais do que deixa sequelado. Haja visto que na literatura diz que fibrose mesmo, menos de 5% fica com fibrose pulmonar no decorrer, até onde se sabe. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer, o que é que vocês que estão aí podem fazer no sentido de minimizar esse sofrimento a entrega. É isso que hoje eu falei com você hoje pela manhã, estou falando até mesmo para você dar conforto para a família, a dificuldade que nós médicos que estamos aqui fora temos, às vezes, de contato. Não estou falando A, B, C ou D, mas, assim, de um modo geral, né? O sofrimento é muito grande de quem tem que estar fora e de quem chega nesse momento. É importantíssimo isso. Veja, Celi, é muito boa a sua colocação. A gente, todo mundo já assistiu vários filmes americanos que o cara volta de uma guerra e ele começa a entrar em parafuso e atirar à toa, ou então se torna um cara problemático, etc. Isso é uma síndrome, né? Síndrome do estresse pós-traumático. Você começa a ter vivências daquilo que você experimentou lá atrás. Repetição dos sonhos, das ideias. Às vezes você está acordado e lembra daquilo, aquilo deixa você muito mal, aquilo reflete no seu autonômico, como se você estivesse experimentando aquilo ao vivo e a cores. Então, o que você está colocando, acho que junta um pouco o que o Roberto perguntou, eu acho que
penso, eu estou falando isso aí, eu não sou especialista, mas do que eu li um pouco, não foi que eu me dediquei mais nessa revisão, é o seguinte: se a gente melhorar a experiência do doente hospitalizado, o que você está falando é sobretudo isso que a doutora Angelita Gama experimentou, foi porque ela se sentiu acolhida e ela teve todo o entorno e ficou segura com isso aí. Então, a gente precisa, talvez, muitas vezes a gente não divide com um colega, vai fazer uma intubação, já vai fazer, pô, eu estou sozinho aqui, de noite, de madrugada, às vezes o time não está junto, né? Você já vai com um puta de um estresse, se der errado e demorar, e você não está com o apoio de todo mundo. Então, talvez a gente precise colocar um pouco isso de uma maneira um pouco mais humanizada de time e começar a valorizar esses momentos que a gente comumente não valoriza. A gente valoriza mais a PO2, valoriza mais a indicação da intubação, valoriza mais qual é a droga que eu vou usar, e às vezes a gente esquece, porque a gente está tão preocupado com o nosso desempenho naquele procedimento, e a gente esquece que o doente ali está uma pilha, está sofrendo horrores, quando você diz que vai intubar, né? Então, eu acho que essa colocação, se essa apresentação provocar, pelo menos na gente, vocês que militam na terapia intensiva, ou eu na enfermaria, pronto-socorro, que a gente traga uma experiência melhor para o paciente, eu acho que já é de grande valor. E aí a gente vai ver os resultados no futuro, se isso de fato impacta nessa experiência. Mas eu acredito muito nessa linha que você colocou, acho que o Roberto também perguntou. Acredito que trazer mais uma experiência menos traumática deve concorrer para menos efeito psíquico no futuro. Maravilha. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Ju, vamos finalizar com você para não se alongar muito à noite, que já vão lá 9h20. Oh, que honra. Boa noite, parabéns, sensacional, incrível. Sou fã escancarada há muito tempo. Sobrinhas. Conflito de interesse. Pequeno conflito de interesse. É um pequeno só. Mas, assim, poxa, eu achei muito legal a parte que você colocou sobre isso do pós, porque a gente tem uma visão muito tecnicista, né? A gente acabou fazendo residência, uma formação bem parecida, um pensamento, né, parecido, a minha, a sua, de Roberto. E agora acho que o Covid trouxe essa possibilidade da integralidade, do holístico, e eu estou sentindo muito isso também, como intensivista, como clínica, no consultório, da experiência do paciente. Mas eu também estou vendo não só esse lado ruim. Eu vi um paciente hoje que ficou bastante tempo com a gente. Ele ficou em 2 UTIs e, por final, ele ficou na UTI 4 e recebeu praticamente alta de lá para casa. E hoje, no consultório, ele relatou que a melhor experiência que ele teve foi na UTI. Sabe? Na UTI, depois que começou, assim, que ele saiu do quadro de SARA grave, começou toda a reabilitação dele. Então, eu acho que isso é importantíssimo, a gente refletir. O modelo de UTI, que talvez agora no Covid a gente possa ter um modelo diferente de UTI, né? Que eu acho que o hospital já estava se empenhando nisso e agora a gente vai poder talvez dar um corpo para essa UTI mais humana, né? Pensando nesses outros aspectos que também são importantes. Esse estresse pós-traumático é fato. Esse paciente não consegue dormir com a luz apagada no quarto, porque ele tem medo de ser entubado, de acontecer tudo de novo. Ele não consegue ficar só, ele está com a mão caída, tudo isso que você está vendo. Então, a gente vai começar a ver com cada vez mais frequência. Então, acho que isso é um ponto de inflexão, a sua aula vai ser um ponto de inflexão para a gente pensar nesse novo modelo de assistência em terapia intensiva e integrado com pós-alta. Isso é uma coisa assim, que eu sempre, Roberto sabe disso, que eu sempre falava assim, Beto, a gente tem que pensar numa linha, numa horizontalidade, porque isso sempre me chamou a atenção. O paciente sai e depois começa tudo de novo. Eu acho que ele tem que continuar. Então, agora, eu acho que essa é uma oportunidade da gente colocar em prática isso, onde a gente trabalha. Um beijão para todos, especialmente para você. Beijo. É só para colocar, viu, Ju? Nos Estados Unidos, quando eu estava lá, eles tinham um programa, viu, Roberto, Celi, Almiro, todos que estão aí, H2H, que era Hospital to Home. O professor, ele era meio neurótico, ele era pesquisador, mas assim, a transição é importante. Eu tive uma experiência, e Celi conhece bem, né, a irmã de Isabela,
que ela foi muito bem atendida na UTI, com Roberta e Almiro, que tocou o caso, né, do como diarista. Almiro sabe disso. Quando ela foi para a ala, a UTI estava tão azeitada, quando ela foi para a ala, que as físios não tinham a mesma vibração, não tinha a mesma pegada, não fazia coisa no horário certo, ela se sentiu extremamente insegura. Foi quando ela me deu mais trabalho, foi quando ela estava melhor, no pós-alta da UTI, 2 dias que passou lá com a gente. Então, chegar junto, e ela disse para mim, olha, Guto, às vezes é muito importante quem vai fazer fisioterapia, quem vai propor o VNI. Tem pessoas que vêm que a gente tem vontade de fazer o VNI, mas tem pessoas que vêm sem nenhum zelo, sem nenhuma vibração, como se aquilo fosse indiferente. A gente desanima de fazer o VNI, a gente termina não colaborando. Então, esses aspectos intangíveis, que não são números, não são métricas fisiopatológicas, que são mais abstratas, eu acho que por isso que eu trouxe um pouquinho de fotografia, etc. Se a gente se abrir para esse ponto, eu acho que que tecnicamente a gente tem tudo. Acho que vocês estão muito bem, etc. Eu acho que esse é o ponto do futuro, do presente e do futuro. E como o Juliano falou, a Covid veio para isso, para a gente ampliar essa visão para uma medicina mais integral. Eu sempre gosto de lembrar do mote do INCOR, né? O INCOR, o DECU era muito científico e era muito humanístico, né? Então, o mote do INCOR é ciência e humanismo. Se a gente usar isso como uma ferramenta, né, como um norte, eu acho que a gente fica bem, digamos, completo na nossa prática. Maravilha, Guto. E não vou alongar muito, pessoal. Eu vi que tem algumas pessoas que levantaram. A gente poderia passar a noite toda conversando, mas para respeitar o horário e a programação de Guto, então eu vou me despedir de todos, agradecer ao palestrante, foi excelente, brilhante, foi uma honra dividir essa noite. Próxima quarta-feira, às 8 horas, né? Acho que o próximo vai ter que se rebolar para falar melhor. É o Pedro Mendes, que vai falar de assincronia. Então, cada dia está melhor. Parabéns ao grupo inteiro e até a próxima quarta-feira. Guto, brigadão, viu? Um abraço. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.